Olá, muito boa noite. Muito boa noite. Eu acabei de avisar lá no grupo do WhatsApp, então as mulheres já devem estar entrando. Eu vou esperar só uns minutinhos para que o Instagram também avise. Seja muito bem-vinda a essa aula. Muito bem-vinda, Sara. Mais uma terça-feira. Como que você tá? Mais uma terça-feira. Então, essa é a nossa 9ª aula. São 9 terças-feiras que a gente tá aqui juntas, aprendendo mais sobre cosmetologia natural. Muito bem-vindas. Bom, para iniciar a nossa aula, eu só quero dar uns recadinhos antes. Então, toda terça-feira a gente tem o nosso aulão. Cada dia é um tema diferente, mas sempre associado ali à cosmetologia natural, ao autocuidado, ao autoconhecimento. Então, são temas que têm correlação ali com o nosso autocuidado natural. Toda terça-feira às 8 da noite. E aí, se você quer ser lembrada desses aulões, tem um link que tá lá na minha bio, que dá direto pro grupo do WhatsApp. E esse grupo, ele não é nenhum grupo que vai ficar ali pingando um monte de mensagem, nem nada disso. Ele é um grupo silenciado, em que eu fiz só para mandar esses lembretes quando é dia de aula ou quando tem algum evento, alguma coisa nesse sentido, para você ficar sabendo, tá bom? Então, assim que terminar essa aula, clica lá na bio e entra para o nosso grupo de alunas, tá bom? Bom, para quem não me conhece, então, vou me apresentar. Não sei se tem alguém aqui que estava na aula passada? Muito boa noite, dona Valéria. Tem alguém aqui que estava na aula passada, que assistiu a aula passada? Me conta aqui no chat, quero saber. Vocês já me conhecem, não me conhecem? Bom, enquanto vocês respondem, que eu sei que tem um delayzinho, eu vou me apresentar. Meu nome é Amanda Bimbati, eu sou cosmetóloga e tricologista cosmética, quanto nome, né? Então, a cosmetologia, o que é a cosmetologia? Cosmetologia é o estudo da formulação dos cosméticos. E a tricologia cosmética é o estudo da formulação dos cosméticos específicos para o cabelo, tá? Então, eu já tô no mercado de naturais, já tem mais de 6 anos em que eu atuo, desenvolvo, estudo e cada dia mais me apaixono por esse mercado de cosméticos naturais. E a minha intenção aqui, o meu propósito aqui, é levar essa informação para cada vez mais mulheres, para que a gente juntas consiga mudar os nossos hábitos, entender o que a gente está usando, formular os nossos próprios cosméticos e ter cada vez mais autonomia com os produtos que a gente usa para os nossos cuidados diários. Então, entender o que o nosso corpo precisa, a nossa relação com o nosso corpo de mulher, e aí sim usar os cosméticos específicos para as nossas necessidades. E saber fazer esses cosméticos também. Então, a gente poder escolher quando a gente quer comprar, quando a gente quer fazer e o que a gente vai usar em cada momento do nosso ciclo, por exemplo, do nosso ciclo feminino, tá bom? Bom, relembrando só, na aula passada, vocês não me contaram quem aqui estava na aula passada, me conta aqui no chat. Só vou relembrar, na aula passada a gente falou sobre sabão. Então, como que funciona o processo de saponificação, o que é isso, quais são as técnicas de saponificação. E se você não assistiu essa aula, fica tranquila que eu deixei lá no IGTV. A Morgana tava. Oi, Morgana, seja muito bem-vinda nessa nossa aula de óleos essenciais.
A Sara, autoconhecimento é autonomia. Com certeza, Sara, com certeza é autonomia. Então, se você não assistiu essa aula que a gente teve na semana passada e as outras 8 aulas, eu deixei lá no IGTV. Mas olha, é por pouco tempo mesmo. Eu tô pensando em tirar essas aulas ou nesse final de semana ou nessa próxima semana. Então, eu vou avisar lá nos stories também, mas se você não viu, dá uma olhadinha lá no IGTV, vê se tem algum tema que te interessa, porque essas aulas vão sair do ar em breve, bem rápido mesmo. Sara, eu vi uma parte da aula passada, não vi tudo. Mas que bom, Sara, que você estava presente. Só mais um ponto, antes da gente começar o nosso conteúdo, que hoje tem muita coisa para ser falada, eu só queria lembrar vocês e pedir para vocês que essa aula seja participativa. Por quê? Porque eu falando aqui, eu trago a minha visão, a minha experiência, e é de um único olhar. Agora, se vocês participam, essa aula fica com um conteúdo muito mais rico, porque a gente complementa as nossas visões. E aí a gente consegue aprender com as diferenças, né? Com as diferenças de vivências, de olhares, de percepções. Então interajam aqui comigo que eu tenho certeza que todas nós vamos aprender com isso, tá bom? Todas nós vamos sair ganhando com as interações, com as perguntas, com as vivências. Então tragam aqui para a aula. Muito boa noite, viu? Sejam muito bem-vindas, todas vocês. Bom, o tema de hoje, então, é sobre o que são os óleos essenciais. Então a gente vai entender direitinho o que é isso, como que usa, o que o óleo essencial faz pela nossa saúde. E também, no final da aula, eu vou dar eu vou comentar sobre 3 óleos essenciais, explicar direitinho, que, na minha visão, não pode faltar em casa, porque são óleos que são muito importantes para o nosso cuidado do dia a dia e que são facilitadores da gente ter esse nosso autocuidado da maneira natural. Pelo menos para mim, me trouxe muita independência. E aí eu vou contar direitinho para vocês no final da aula, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, o que são os óleos essenciais? A primeira coisa que a gente precisa saber, e que às vezes está muito aí batido, a gente escuta falar e tal, mas a gente não para pensar exatamente o que é isso, é que o óleo essencial, ele é uma substância natural produzida pelas plantas. Então, alguns tipos de plantas, elas têm a capacidade de produzir os óleos essenciais, tá? Assim como alguns tipos de planta também produzem os óleos vegetais. É como se, eu vou fazer uma analogia aqui, só para esclarecer, tá bom? Mais ou menos o que são essas substâncias. O óleo vegetal é como se fosse um lubrificante, é como se fosse o sangue da planta que corre ali, que tá em alguns locais para lubrificar, para dar o que a planta precisa para lubrificar. E o óleo essencial, ele é como se fosse um hormônio. Não é exatamente isso, isso é só uma analogia, como se a gente estivesse ali vendo um organismo animal, tá? Mas é como se fosse um hormônio ali, que ele vai trazer alguns benefícios para aquela planta, tá? Então, a principal diferença entre óleo vegetal e óleo essencial é que o óleo essencial, ele é muito poderoso e muito específico. Ele é um regulador. Agora, o óleo vegetal é como se fosse um lubrificante, né? Então, ele faz esse papel. Bom, os óleos essenciais também são moléculas aromáticas que traz esse benefício para a planta, e vocês vão entender como daqui a pouco. Mas tem cheiro.
os óleos essenciais têm cheiro, tá? Então, as plantas exalam isso. Dá pra... quando você pega alguma planta que que produz o óleo essencial, você sente o cheiro desse óleo essencial. Vou dar um exemplo. O alecrim. Dá pra sentir o cheiro do alecrim. Não dá quando a gente pega um raminho de alecrim? Ou a pétala de uma rosa. A gente não sente um cheiro? Lógico que tem óleos essenciais que têm um cheiro mais forte, tem outros que têm um outro tipo de cheiro. E por isso que as combinações são usadas na perfumaria. Mas tem cheiro e a gente consegue perceber esse cheiro. Então, a gente já começa a ter uma ideia quais são as plantas que produzem esse óleo essencial. Além disso, os óleos essenciais são substâncias que têm afinidade com o óleo. Então, não que não tenha afinidade, zero afinidade com a água, tem uma pequena afinidade com a água, mas tem muita afinidade com o óleo. E aí você vai entender direitinho, daqui a pouco, quando eu vou falar de como extrair os óleos essenciais das plantas, você vai entender que essa afinidade é muito importante. Então, o que a gente tem que ter em mente quando a gente for fazer as nossas receitinhas, quando a gente for usar, é que o óleo essencial, ele não é denso, não é viscoso como um óleo vegetal, porque ele não é um óleo vegetal. Ele não foi produzido pela planta para lubrificar. Ele foi produzido pela planta para alguns fins, como se fosse um hormônio, como uma proteção, como várias coisas que eu vou te falar aqui. Mas esse óleo essencial, ele não é um óleo viscoso, mas ele tem afinidade com o óleo, tá? E tem um pouquinho de afinidade com a água, bem pouco. Essa afinidade é pequenininha, tá? Além disso, essas misturas, então, quando a gente pega o óleo essencial, né, a gente tira esse óleo essencial da planta, essas misturas são usadas há mais de 1000 anos atrás, há muito tempo atrás. Então, milhares de anos, na verdade. E isso é usado para diversas funções. Por quê? Porque se descobriu que esses óleos, eles são produzidos pela planta para exercer essas diversas funções. E aí, o ser humano descobriu que se a gente pega esse óleo essencial, a gente consegue sim ter muitos benefícios com ele. Por quê? Porque se ele traz o benefício para a planta, para a gente, nós também somos natureza. Então, a gente também tem benefícios com esse óleo essencial. Então, de acordo com a produção específica da planta, para o que a planta precisa desse óleo essencial, é o benefício que esse óleo essencial vai trazer para a gente também, que ele vai exercer sobre o nosso corpo também. A gente tem muita afinidade, né? Então, a gente com as plantas, a produção delas e tudo mais, nós somos todos todos natureza. Então, a gente consegue usar esses óleos essenciais de acordo com o que a planta produz, a função que ele vai desempenhar na planta, tá bom? E isso são várias coisas. Então, sintomas de depressão, então aumento ali no caso de memória, de incentivo, né, pra gente melhorar a memória, inflamação no corpo, várias coisas a gente consegue ali tá usando o óleo essencial para auxiliar o nosso corpo também. E as plantas, elas produzem esse óleo essencial e a maioria delas armazena num recipiente ali que ela produz chamado tricoma. O tricoma é uma bolinha, como se fosse ali uma caixinha mesmo para armazenar esse óleo essencial. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para vocês o que é o tricoma. Aqui, ó. Essa imagem é uma imagem de microscópio. Então,
Essas bolsinhas pequenininhas, elas são bem minúsculas mesmo, aqui tá aumentado muitas vezes, mas a planta produz isso como se fosse umas bolsinhas em que ela armazena o óleo essencial, tá? E aí, algumas plantas têm, algumas plantas não têm. Algumas outras plantas, ela já produz o óleo essencial e já leva esse óleo essencial para as folhas, para lubrificação ali externa da célula, e algumas têm o óleo essencial dentro da planta também. Então, dependendo da variedade da planta, ela tem ali o seu jeitinho de produzir e o seu lugar de armazenar. Alguém aí já tinha visto o que é um tricoma? Já sabia que o óleo essencial fica nesse lugarzinho especial da planta chamado tricoma? Eu achei muito interessante essa imagem quando eu vi. Eu até falei, gente, né? Engraçado. Mas isso, em muitas plantas não é visível, tá? É bem pequenininho mesmo. A gente não consegue ver. A Morgana, não. Então, geralmente a gente fala de óleos essenciais, mas já fala do uso, já fala, né? Já vai fazendo, mas como que a planta produz? Para que a planta produz? A natureza é linda, Sara, é lindo mesmo, Sara. Eu acho, gente, olha, é por isso que eu falo sempre, a natureza tem a melhor fórmula. É incrível o que as plantas fazem com a produção, como que o jeito da vida, né? O ciclo de vida, as coisas, todos os benefícios que as plantas trazem mesmo pra gente e pro planeta, né? É todo um ecossistema que está muito interligado e é lindo de ver. Eu acho muito bonito o tricoma. Bom, mas então por que a planta produz esse óleo essencial? Deixa eu ver se eu consigo tirar. Pronto, voltei. Tá, ela produz o óleo essencial ali como se fosse um hormônio, como, né? É uma forma de proteção, mas por quê? Por que ela produz esse óleo essencial então? São basicamente 7 funções ali do óleo essencial, em que eu dividi ali 5 funções para a planta externa, digamos assim, para a parte que está fora da terra, e outras 2 funções que são para a raiz da planta, para a parte interna que está ali abaixo da terra. Não interna da planta, mas abaixo da terra. Então, 5 funções acima da terra e 2 funções abaixo da terra. As 5 funções acima da terra, a primeira delas é proteger a planta do sol. Então, os óleos essenciais, eles funcionam ali para a planta como se fosse um filtro solar natural delas. Então, né, os raios solares, muitas plantas, a planta não tem como se mexer, né, gente? Então ela fica ali esturricando no sol, né? Não tem como sair dali. Então elas precisam ter essa proteção. E aí são os óleos essenciais que dão essa proteção, que ficam ali na camada exterior ali da protegendo essa planta contra os raios solares muito intensos, né? Quando precisa dessa proteção. Então, a gente fala muito aqui no perfil e eu recebo muito essa pergunta sobre filtro solar, né? Ai, qual filtro solar? Todo mundo é muito preocupado em relação aos raios solares, né? Mas alguém já parou para pensar como que a planta, ela se protege, que ela também não passa o filtro solar. Então, é com os óleos essenciais. Bom, segunda função. Os óleos essenciais, eles atraem os polinizadores também. Então, como que a planta chama a abelha, por exemplo, ou o passarinho, quem vai polinizar, né? Ou qualquer outro inseto, quem que vai polinizar essa planta? Como que o inseto vai chegar até essa planta? É pelo cheiro, é pelo óleo essencial. Então, o óleo essencial tem essa função de chegar mais longe
e de atrair esses polinizadores para que a planta continue o ciclo reprodutivo dela também, para que ela tenha a polinização. Alguém sabia disso? Me conta aqui, vocês sabiam que é o óleo essencial que chama esse polinizador? Essa função é importante para a planta também. A gente sempre fala também, sempre vê, né, de polinização, a gente sempre vê foto, mas é legal saber que o óleo essencial é o responsável por chamar esses polinizadores. Bom, terceira função. A terceira função é de proteger a planta de temperaturas extremas. A Morgana, não, tô aqui pelas novidades. Muito bom, Morgana. Aprendendo muita coisa. Muito bom, fico feliz. Fico muito feliz mesmo. Bom, a terceira função é de proteger a planta de temperaturas extremas. Então, como que a planta protege, por exemplo, quando está fazendo muito frio, quando começa a gear, ou quando ela se protege quando tem muito tempo de calor, quando a planta começa a secar. A gente vê um movimento natural das folhas dela, né? Então, quando tá muito quente, eu fico observando aqui no quintal, que aqui a gente tem uma quantidade de plantas grande até, assim, para quem vive na cidade, né? E elas têm esse movimento, né, de abaixar, de descer quando tá muito calor. E aí, quando chove, elas voltam a encher. Então, o óleo essencial, ele protege a planta dessas temperaturas que são muito extremas, que pode queimar a folha, que pode degradar a estrutura da planta. Então, o óleo essencial é uma proteção contra essas temperaturas extremas. É ele que vai segurar a barra ali e vai falar, não, folhinha, fica aí, fica firme, tamo aqui, tamo junto. A Valéria nem imaginava. Mãe, tem muita coisa. A Valéria é minha mãe, gente. Tem muita coisa sobre os óleos essenciais que é legal a gente entender, para daí sim a gente ter consciência para quando a gente for usar, a gente entender o que está dentro daquele potinho. Então, nessa terceira função, é uma função muito potente mesmo, né? De proteção, é como se fosse um escudo da planta, né? Como eu disse antes, a planta não tem perna, ela não anda. Quem que protege? Quem é o escudo dessa planta? É o óleo essencial, tá? Quarta função. Os óleos essenciais, eles também curam as plantas dos danos de insetos, por exemplo. Então, quando a folha ela é degradada, a planta é degradada para alimentar, né, outros agentes da cadeia ali, essa planta ela precisa se regenerar, ela precisa, né, crescer de novo, voltar. E aí quem faz essa atividade de diminuição de danos, de cura, é o óleo essencial. Então, olha aqui qual é a outra função importante do óleo essencial, de cura. Ele cura a planta. Essa função é muito legal da gente entender também, porque a gente sempre ali tá pensando em óleos essenciais que conseguem fornecer essa cura para o nosso corpo. E eu vou contar para vocês a minha experiência de cura com óleos essenciais, que foi assim... Na hora eu comecei a fazer, mas não acreditava muito, e foi o que me ajudou de verdade, porque eu já estava assim, já não conseguia mais tratamento convencional. Vou contar para vocês daqui a pouco. E o último, né, o último fator ali acima da terra, né, da planta, é de repelente. Então, por isso que a gente usa alguns óleos essenciais como repelente de insetos. E a planta usa isso como repelente de insetos. Por quê? Para poder, né, afastar os predadores dela, para ela se manter viva. Então, quem aí já usou óleo essencial como repelente de inseto?
Então, a gente usa muito, tem várias plantas que fazem essa função, né? Que tem essa função. Então, citronela, o óleo essencial de hortelã, o óleo essencial das cítricas também, do limão, da laranja. Quem aí já usou? Eu uso muito como repelente. Eu uso, inclusive aqui no feed eu postei, eu acho que foi a última receitinha, ou a penúltima, que é uma receita de repelente natural. Depois que terminar a aula, dá uma fuçadinha lá e vê essa fórmula de repelente natural, que é bem legal. A Morgana, eu faço velas com citronela para isso. Aí, Morgana, essa é uma função que a gente usa, ó, tudo que a gente usa para o nosso corpo é o que a planta produz para ela, né? Então, por isso que tem diferentes funções. Por que a gente usa a citronela para repelente de insetos e a gente usa a lavanda, por exemplo, para cicatrização e tudo mais? Porque essa função é a função que o óleo essencial foi produzido para isso. A planta produziu ele exatamente para isso, para ela se curar ou para ela se proteger, né? Então, esses óleos essenciais que são produzidos para essa parte externa da planta, acima da terra, eles têm essas funções, ou de cura ou de proteção, geralmente, tá? E isso traz pra gente também. Então, quando a gente vai usar, a gente tem que pensar nessas funções. E as duas últimas funções, que aí é abaixo da terra, é para as raízes. A primeira é para ajudar quando o solo ali, ele tá pouco rico em nutrientes. Então, o óleo essencial, ele serve como uma base ali para segurar a planta, para a planta se manter viva, para ela conseguir fazer tudo que ela precisa fazer. Então, ele auxilia a raiz também. O óleo vegetal, ele tem muito dessa função, né, de produzir energia para a planta. Ele tem essa função de energia, né, de lubrificação, de energia para ela fazer as rotinas dela diária. Só que quando a coisa aperta, quando começa a faltar, quem que tá ali para segurar a barra? O óleo essencial. O óleo essencial que segura. E a última função é de resistência, de resistir aos ataques microbianos ali do solo também. Então, também é uma função de proteção, né? Para proteger a raiz do que tem ali no solo que pode fazer mal para a planta. Tá bom? Bom, 7 motivos, então, que as plantas produzem os óleos essenciais. Vocês estão anotando? Eu quero ver quem está anotando. Se alguém estiver anotando, posta nos stories e me marca, que eu quero muito saber se tem alguém aí que tá com um caderninho. Vou fazer a hashtag caderninho, que essas informações são importantes, gente. Olha, não é tão simples de achar em qualquer lugar assim, não. Tá bom? Então anota o que a gente tá conversando aqui na aula. Bom, e eu vou contar agora pra vocês o que aconteceu comigo, então, para eu poder começar a usar os óleos essenciais. Porque assim, eu usava um pouco ali, mas como, calmante, um pouco a lavanda, mas não costumava usar na pele. E lá no começo, quando eu tive lá a alergia na pele, que eu precisei tomar o remédio, que me fez muito mal, me trouxe vários problemas ginecológicos, chegou um momento em que eu não conseguia mais curar a minha candidíase com tratamentos convencionais, com antibióticos. Não dava. Eu tive uma crise de candidíase que eu tive em torno de 8 candidíases consecutivas. Então era assim, eu tinha o episódio, eu ia no médico, daí pegava a receita do antibiótico, começava a tomar o antibiótico, melhorava, aí vinha a minha alunação, daí
o uso do absorvente e tudo mais. Nessa época eu não usava o absorvente reutilizável, eu usava o absorvente comum. Logo depois disso, a candidíase voltava. E aí, depois de mais ou menos 8 desses, a médica falou pra mim: Amanda, não consigo te dar mais nenhum antibiótico que vai melhorar. Eu não consigo, você já tomou todos os possíveis que eu poderia te dar, você já tomou. E continua voltando. E aí eu, entrei num desespero, porque o que a gente faz nesse momento, né? Pra quem recorrer? Porque a médica estava me falando que ela não conseguia mais me ajudar. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas, o que eu poderia fazer. E aí vem o conhecimento ancestral, né? Então a minha avó me falou de banhos de assento, que eu poderia fazer banho de assento. E na hora a gente fica meio assim: ai, mas banho de assento, o antibiótico não resolveu. Como que o banho de assento vai resolver? Como assim? O banho de assento, né? Será que tem esse poder todo aí, mais que um antibiótico? E aí eu resolvi testar, porque eu já não tinha mais alternativa. A única alternativa era testar algumas coisas, porque eu tava nesses episódios. E aí, foi aí que eu conheci, né, o óleo essencial. Então, eu tava fazendo nessa época, eu já tava na pós-graduação, e uma amiga minha me recomendou, falou: Amanda, eu tive episódio de candidíase recorrente, e a única coisa que melhorou pra mim foi o óleo essencial de melaleuca. Falei: mas óleo essencial? Mas como que eu faço isso? Como que eu uso? E aí ela falou assim: Amanda, faz o seguinte, você vai comprar o óleo essencial de melaleuca e você vai pingar 5 gotas na sua calcinha, de manhã e de noite, durante 5 dias. Vai ser isso. Tá bom. E aí a minha avó me falou para fazer banho de assento com camomila, que a camomila também ajuda, E aí foi o que eu fiz. E, gente, o negócio funcionou pra mim. E depois disso, eu não tive mais episódio de candidíase. Isso faz muitos anos. Faz, sei lá, mais de 5 anos. Foi bem no começo, quando eu comecei a estudar ali. Foi onde eu comecei, né, a introduzir nos assuntos ali da cosmetologia natural, a entender. E a entender como funcionava essa parte da ginecologia natural também. E funcionou muito bem. Então, hoje, toda vez que eu percebo que eu tenho algo ali que pode, né, vir a ter algum episódio ali de candidíase, o óleo essencial de melaleuca é o meu principal aliado. Ele não é para usar sempre, não é todo mês, porque isso é super importante de ser falado aqui. E isso eu preciso muito que vocês entendam, que o óleo essencial, por ter esse poder todo que ele tem, ele não pode ser usado desenfreadamente, tá? A Ju, melaleuca é muito bom mesmo, aprendi com você. A Ju é minha aluna antiga. Ju, muito obrigada por estar aqui hoje também. A Ju é da minha primeira turma de formação, era uma outra estrutura, mas do AMAU Social, antes era Projeto F. Foi da minha primeira turma de formação das mulheres. Muito bom, Ju, obrigada. E ele é incrível, o óleo essencial de melaleuca é realmente incrível. Porque ele tem esse potencial muito forte de bactericida, de fungicida. Ele é incrível. Só que ele tem esse potencial forte e por isso a gente precisa tomar cuidados quando a gente for usar. A gente não pode usar desenfreado. Por quê? Porque se a gente usar demais, o remédio pode virar veneno.
Assim como qualquer outro remédio. A gente já tem esse conhecimento popular, não tem? De que em altas doses remédio vira veneno. Assim é com as plantas também, porque as plantas são medicinas. São medicinas da natureza. E tem esse potencial de medicina. Então, não é para ser usado todo dia, porque senão ele vai fazer mal, ele vai matar bactérias que são benéficas para a gente. Mas que naquela ocasião em que eu tava sem saída ali, não sabia o que fazer, foi a natureza que resolveu o meu problema. Foi eu confiar no poder das plantas que resolveu o meu problema, porque eu já tinha tentado tudo antes. Era pomada, era via oral e nada estava resolvendo o meu problema. Então, assim, depois disso, não teve como eu não acreditar no poder medicinal da natureza. Não teve como. Foi depois disso que aconteceu. E foi aí que eu comecei a estudar cada vez mais. E é incrível, gente. Todos os óleos essenciais têm um poder absurdo. Absurdo. Para várias funções. Só que cada um tem a sua função, né? Bom, agora eu quero entrar num assunto com vocês que é como esse óleo essencial é extraído, para daí a gente ter ele dentro do nosso potinho ali com a gente, né? Eu queria ver se tinha um potinho, mas eu acho que não tá mais aqui, tá no banheiro ou lá embaixo. Como que esse óleo essencial, então, chega até esse potinho pra gente conseguir usar esse óleo essencial? Então, é através do processo de extração. A gente extrai ele das plantas e aí a gente usa esse poder todo. Então, são alguns processos, tá? O primeiro deles, e mais comum, é o processo de hidrodestilação. Então, eu vou colocar aqui uma fotinha também, que eu peguei a foto. Aqui, ai, fica meio cortado, né? Mas acho que dá para entender. Então, ó, o processo de hidrodestilação, ele é feito pegando a água, e a água consegue extrair esse óleo essencial. Por que ela consegue extrair esse óleo essencial? Porque o óleo essencial, ele tem uma molécula muito leve. A molécula é muito leve. Então, através da molécula da água, ela consegue carregar essa molécula de óleo essencial lá da célula que a gente viu, né? Da estrutura que a gente viu. Então, a água passa, então, ó, a água aqui, ela tá em estado líquido, e aí ela é aquecida, ela evapora. O vapor da água passa ali pela planta, tá vendo? No segundo tonelzinho ali, na segunda estrutura. O vapor da água passando pela planta, ele pega esse óleo essencial, ele carrega esse óleo essencial com ele. Aí quando chega nessa outra parte ali, que tem essa molinha, né, que na verdade é uma estrutura para refrigerar a água condensa de novo e volta para o estado líquido. Quando volta para o estado líquido, tem a separação entre o óleo essencial e a água. Por quê? Porque o óleo essencial não tem tanta afinidade com a água. Então, ali, ó, cerca de 5% a 15% vai se misturar com a água e vai ficar ali embaixo. O restante vai ficar na parte de cima. E aí dá para pegar exatamente esse óleo essencial que fica ali na parte de cima. Esse é o processo de destilação e é o processo, né, que é mais feito assim, que a gente mais faz é esse processo de destilação. Por quê? Porque ele é barato e ele também é natural, né? Então a gente usa a água como carreador desse óleo essencial. A Morgana parece mágica, né? Parece, é uma alquimia, Morgana, é uma alquimia isso. Olha, é bonito, né? E aí quando, às vezes eu falo aqui, né? Eu chamo vocês, né? A nossa tribo de deusas, né? De bruxa, mas é essa alquimia. É tão bonito de ver isso acontecer, é química, né? É bonito demais, é uma mágica da natureza mesmo.
E aí, esse processo, então, ele é um processo barato e um processo que é bem natural. Então, a gente faz muito processo de hidrodestilação. Essa água que sobra ali embaixo, depois que tira o óleo essencial, que tem ali entre 5% a 15% de óleo essencial misturado, é o que geralmente as empresas vendem como hidrolato. Então, alguém aí já viu? Geralmente tem no mercado, as empresas vendem. Então, essa água tem um pouquinho ali do óleo essencial, a gente sente o cheiro da planta que foi feita a extração, mas não é tão concentrado quanto o vidrinho de óleo essencial, por isso é mais barato, mas tem benefícios também. Essa água é uma água que também é muito rica com essas, né, características do óleo essencial. Deus é perfeito em todos os detalhes, Rê. Deus é muito perfeito mesmo em tudo, né? A natureza é incrível, a gente tem tudo que a gente precisa na natureza, tudo, exatamente tudo que a gente precisa pra gente viver, pra gente ficar bem, pra gente ter saúde, a gente tem tudo na natureza. Então, essa é a primeira forma de extração. A segunda forma de extração, ela é muito parecida com esse processo aí, só que ao invés de usar água, usa solvente. É o processo de extração por solvente, tá? E aí, como solvente, a gente tem alguns nomes, que eu até anotei aqui, porque são nomes mais químicos, mas que vocês vão entender já só no começo, ó. Hexano, benzeno, metanol. Sabem o que é metanol, né? Etanol também, né? O álcool lá do carro. Propanol, acetona, pentano e vários outros solventes clorados, que são à base de cloro. Então, o que vocês acham? Quando o óleo essencial, toda essa riqueza da planta, é extraído por um solvente, o que vocês acham que acontece com o óleo essencial? Conta aqui pra mim. É exatamente ali, bem parecido com o mesmo processo, só que o equipamento é um pouquinho diferente, ele é um único, assim, daí tem um anel em cima em que separa o solvente do óleo essencial. Mas é usado um solvente, né, químico ali para tirar o óleo essencial da planta. Então, na minha opinião, a gente precisa ficar muito atenta ao que a gente está comprando dentro do vidrinho, principalmente para saber como o óleo essencial é extraído. Porque o processo de solvente, ele é muito feito também ali. Ele é bastante feito, porque ele também é barato. Então, imagina só, a gente vai e passa no corpo um óleo essencial que foi extraído com acetona, com álcool de carro, né, etanol, e diversos outros que a gente sabe que fazem mal, tá bom? Então, cuidado, prestem atenção no que vocês estão comprando para não comprar esses óleos essenciais extraídos de outras formas aí que eu vou mostrar para vocês também, tem algumas outras formas. E dá preferência para esses que são ali produzidos com hidrodestilação, por exemplo, tá? Que eu acredito que é uma das melhores formas. Alguns óleos essenciais, e aí vou entrar agora, vou até mudar aqui, que é uma outra forma de extrair óleo essencial, porque não é possível fazer por destilação. É esse aqui, ó. Isso daí é a extração de óleo essencial prensada a frio. E quando que a planta é prensada a frio? Quando é planta cítrica, quando tem o óleo essencial na casca da fruta, que são os nossos cítricos. O Brasil é um dos maiores produtores de óleo essencial de frutas cítricas, porque a gente é um dos maiores produtores mundiais de cítricos. Então, de laranja, de limão, o limão Tahiti, vários tipos de laranja, né? Laranja doce, laranja azeda, todos esses que são cítricos, e aí tem diversos outros, né? Que são produzidos aqui no Brasil, são produzidos fora também. Tudo que vem de cítricos geralmente tem esse tipo de extração de prensado a frio. Pega a casca mesmo da laranja, geralmente é de resíduo ali de fábrica de suco de laranja.
pega a casca da laranja, prensa até sair o óleo essencial da casca da laranja, não do interior, só da casca, tá? Mais um, então o quarto, né? Então foi já hidrodestilação por solvente prensado a frio, e o quarto é a extração por fluido supercrítico. Esse é um pouquinho mais difícil, eu vou mostrar para vocês também como que é a máquina. Olha isso. Esse fluido supercrítico, na verdade, ele é feito através de um gás, então aquece numa temperatura muito, muito, muito elevada, em que esse gás ele não consegue condensar depois de novo, e aí é usado solvente para tirar o óleo essencial desse gás. E aí é feito por essa máquina aí, esse fluido supercrítico, tá? Também é um processo que usa produto químico mais forte. Então, olhem, pesquisem como que é extraído o seu óleo essencial antes de comprar. Às vezes, óleos muito baratos, desconfiem, perguntem qual que foi o meio utilizado para extrair esse óleo essencial, tá bom? Porque pode ser coisa que não seja muito boa para você estar ali usando na sua pele. Bom, e o último é um que é muito bonito e carérrimo, é o que é mais caro do universo, é um absurdo de caro isso aqui, gente. Alguém sabe o que é isso aqui? Me contem aqui, vocês sabem que tipo de processo é esse aí? Vocês estão conseguindo ver que são pétalas, né, de flor? São pétalas de flor. Me contem aqui no chat, vocês sabem que processo que é esse daí? Esse processo aí é milenar, gente, é muito antigo. Era usado no Egito, lá na época antiga, em fleuragem. Exatamente, Morgana, é isso mesmo, né? A gente chama de enfloração. Então, é usado uma gordura, né, ali para tirar o óleo essencial, principalmente de lugares que tem pouquinho óleo essencial. Exemplo, as pétalas das flores. O que acontece? Para retirar esse óleo essencial por destilação, a destilação pega um pouco, né? Ela perde um pouco de óleo essencial. Como as pétalas têm tão pouco óleo essencial, acaba que não compensa, tem que usar pétala demais para conseguir extrair, a extração não compensa. Então, eles fazem esse modo de extração, coloca a gordura ali, coloca as pétalas e vai trocando essas pétalas, vai trocando, até conseguir extrair. Gente, tipo assim, geralmente é feito com jasmim, alguns de rosas também. E o óleo essencial é caríssimo, porque é um processo super demorado e que precisa de muita planta para conseguir extrair, né? Essa é a enfleuragem que a Morgana comentou aqui. Então, esses são basicamente os tipos de extração. O que eu trouxe aqui, e eu quero que vocês... Não, vou parar. Aí, voltei. O que eu quis trazer aqui, eu quero que vocês entendam, é que é muito importante a gente saber qual é a origem do nosso óleo essencial, para saber como que ele foi extraído, tá bom? Se ele foi extraído de forma 100% natural, ou se teve algum processo químico envolvido nesse produto. Porque por mais que o resultado seja natural, ele é um óleo essencial, assim como o óleo vegetal, o que ele é de fato ali, o resultado final, se ele é natural mesmo, se ali não tem nenhuma substância que pode nos fazer mal, que ele veio 100% da natureza, o que vai definir isso? Como ele foi extraído também. Depende da origem da planta, então se a planta tem agrotóxico, se não tem, como que essa planta foi cuidada, e depois um meio de extração. Como que foi extraído esse ingrediente, tanto o óleo vegetal quanto o óleo essencial. Isso determina a qualidade do produto.
Então, geralmente, por isso que a gente vê muitas diferenças de preço no mercado. Então, tem óleo essencial que ele é muito mais caro e é da mesma planta do que em outros lugares, em outras lojas. Por quê? Porque pode ser que em uma loja foi extraído por um determinado processo químico, que é muito mais rápido, mais barato, e na outra loja foi feito por enfleuragem, por exemplo. Não sei como fala direito, né? Enfloração. Então, depende muito do processo de extração e prestem atenção para que vocês não, como a Sara diz, né? Não compre laranja por morango, Sara, é isso? Ou é morango por laranja? Laranja por morango. Então, tomem, né? Prestem atenção para não levar coisas que vocês acham que é, mas não é, tá bom? Para casa. Bom, além disso, eu quero trazer aqui para vocês, vou falar de uma forma mais rapidinha, porque já estamos no final da aula. Os benefícios desses óleos essenciais. Então, o que eles trazem para a nossa vida? O primeiro benefício que eu vejo muito importante aqui é para nossa mente, né? Então, tem vários óleos essenciais que relaxam. Então, o de lavanda, por exemplo, ele é um óleo relaxante. Tem óleo essencial que diminui estresse. A Renata aqui, ó, o trabalho dela é sobre estresse com naturais, né, Rê? Então, ela fala de estresse, de ansiedade. Então, tem vários óleos essenciais que fazem, né, tem essa função de diminuir estresse, diminuir ansiedade, melhorar os sintomas. Tem alguns que ativam a criatividade, aceleram mais a mente, como, por exemplo, o capim-limão. Eu vou falar ali mais embaixo, mas esse é um dos meus preferidos, né? Que não pode faltar em casa, o capim-limão. O segundo benefício é o nosso imunológico. Então, eles ajudam muito no nosso sistema imunológico também, assim como faz com as plantas. Eles auxiliam muito no nosso sistema imunológico para a gente ter um sistema imunológico saudável. Além disso, terceiro benefício, cardiovascular. Então, os óleos essenciais, eles podem ajudar ali na circulação sanguínea, eles auxiliam também no nosso sistema respiratório. Tem vários óleos essenciais que a gente pode fazer essas junções, né, essas sinergias para auxiliar a gente em diversos problemas, né? E não só como problema, porque isso é importante também. Outro ponto, anota, gente, isso é importante. A gente precisa começar a ver a nossa saúde não só como cuidado depois que a gente já tem um problema. A gente precisa ver como prevenção também. Super importante, a gente precisa cuidar antes de ter qualquer tipo de coisa, antes de ficar doente, né? Não só curar o que já tá, né? O estrago já feito. Isso é muito importante a gente ter em mente. Os óleos essenciais ajudam muito a gente nessa medicina preventiva, tá? Também ajuda muito na curativa, ajuda, mas é um trabalho lindo e mágico, como a Morgana disse, quando a gente usa esses benefícios para a medicina preventiva, tá? Quarto benefício, na nossa alimentação, ele ajuda na digestão, ele auxilia o nosso metabolismo para ter um metabolismo mais saudável também. Além disso, ele ajuda a gente nas atividades físicas, então ele é um complementar ali também, ajuda os nossos músculos, então quando a gente está com dor, eu já ensinei a fazer, inclusive aqui tem uma receitinha de óleo corporal, que é super bom de passar quando a gente está com dor muscular, ajuda na recuperação ali, né, do músculo, dá mais energia pra gente conseguir ali, fazer as coisas, fazer o exercício, não só o exercício, mas pro dia a dia mesmo, a gente tá ali firme na nossa rotina, no nosso dia a dia, aumenta o vigor, então aumenta essa, né, com a energia tudo também vem junto, né,
Então, ele é ótimo para auxiliar ali nas atividades físicas, né? Além do emocional, a nossa atividade física. E também auxilia em vários sistemas corporais, tá? Então, melhora a aparência da pele. A lavanda, por exemplo, como eu falei antes, é cicatrizante. A melaleuca também é cicatrizante. E é legal a combinação dos dois, da melaleuca e da lavanda, para quando tem algum corte, algum machucado. Por quê? Porque a lavanda, ela começa essa reestruturação ali da superfície cutânea de dentro para fora. E a melaleuca faz de fora para dentro. Então, uma ajuda a outra a convergir e a fechar esse machucado. É um movimento muito bonito também de cooperação, de ajuda das plantas ali. Também acalma irritações na pele, tem vários oxidantes, então ajuda também na regeneração celular. Também purifica os nossos sistemas como um todo, tá? Então os óleos essenciais aí, ó, foram 6 benefícios que, né, ali dá para espalhar para muito mais que os óleos essenciais trazem pra gente. E aí, agora eu vou dar os 3 óleos essenciais aqui, vou comentar com vocês. Eu quero muito que vocês falem qual que é o preferido de vocês. Não precisa ser esses 3. Enquanto eu falo os meus preferidos, que eu acredito que todo mundo precisa ter em casa, contem aqui pra mim qual óleo essencial que vocês acham que todo mundo precisa ter em casa. O meu primeiro é o de melaleuca, né? Como eu falei antes, é um óleo essencial que, na minha visão, é muito amigo da mulher ali, da ginecologia natural. Ele é um parceirão mesmo. Eu tenho o óleo essencial de melaleuca ali como meu parceiro nos cuidados com ginecologia natural. O segundo, a Roberta, lavanda. O segundo é a lavanda, Roberta. Eu amo óleo de lavanda também. Por quê? Porque ele me ajuda quando eu tô muito ansiosa. Ele me ajuda a me acalmar, ele me ajuda a ficar mais tranquila, a relaxar à noite. E eu uso muito ele também para pele. Então, né, nos períodos de pré-menstruação, eu uso bastante para me ajudar com a minha pele. Geralmente eu fico com várias espinhas, ele me ajuda muito. A melaleuca também. E o último óleo, para mim, é o capim-limão. Por quê? Porque ele é um óleo estimulante. Então, quando eu preciso me acalmar, quando eu preciso parar um pouco, eu uso a lavanda. Quando eu preciso me animar, quando eu preciso de mais motivação, de mais criatividade, eu uso o capim-limão. E ele é ótimo para essa função, para estimular a mente, para melhorar a criatividade. Ele é incrível para isso. Vamos ver aqui o que vocês falaram. A Morgana, eu amo de laranja, mas para ter em casa eu concordo, melaleuca. Eu também amo de laranja. O de laranja é um dos meus preferidos para usar nos cosméticos, sabia? Principalmente em sabonete, quando eu coloco óleo essencial, eu adoro de laranja. Eu acho um cheirinho muito animador, assim, também. Geralmente, quando eu uso ele no aroma, né, eu uso bastante ele junto com o capim-limão. E fica ótimo. Adoro. Eu gosto muito de laranja também nos cosméticos para cabelo. Bastante. No shampoo, no condicionador. Eu adoro o óleo essencial de laranja para o cabelo. Gosto muito do de limão siciliano também. Ai, um cheirinho tão gostoso. Eu misturo um pouquinho com hortelã, óleo essencial de hortelã e de limão siciliano. Ai, gente, eu adoro esse cheirinho. Adoro os dois juntos. A Ju, pra mim, melaleuca também. A Rê, lavanda, cravo e cipreste. Ó, a Rê já é mais ali, né? Mas entra já nesse caminho do natural, já usando vários diferentes. Eu gosto também, eu acho o cheiro do óleo essencial de cravo um pouco mais enjoativo. Então, eu uso ele quando vou fazer pasta de dente. Alguns tipos de produto eu gosto, mas eu acho o cheiro mais enjoativo para mim.
eu não gosto muito de cheiros fortes, sabe? Alguns me dão dor de cabeça, alguns me dão um enjoo. Então, o de cravo e o de canela eu preciso ter bastante cuidado. A Renata, limão siciliano, eu amo também, com capim-limão. Amo, nossa, é uma delícia, com hortelã, com capim-limão, todos esses eu amo demais. Óleo essencial é tudo de bom, né, gente? Lógico, com cautela, como a gente conversou aqui, mas óleo essencial é tudo de bom. A Renata, gosto de verbena com gengibre. Ai, gostoso também, eu gosto. Cheirinho muito gostoso. Então, deusas da minha vida, maravilhosas, estamos acabando a nossa nona aula. A gente está finalizando. Eu agradeço demais a presença de vocês. Eu quero, antes de finalizar, quero fazer um convite para vocês, como eu fiz no começo da aula. Se vocês não tiverem ainda no grupo de WhatsApp, o link está na minha bio. Entra lá, que é um grupo só de mensagens para avisar dos aulões. Então eu te aviso, eu coloco lá o tema também. Não é um grupo que a gente troca mensagens nem nada disso. É só para avisar dos aulões mesmo, tá bom? Então, saindo daqui, entra lá na bio, entra no nosso grupo de aulão, tá? Obrigada de coração. Se você gostou desse conteúdo, acha importante, manda essa aula para uma amiga, para quem você acha que é importante saber disso, entender mais sobre os óleos essenciais, tá bom? E a gente tá de volta aqui na semana que vem, tá bom? Beijo, boa noite para vocês.